Olá, seja muito bem-vindo ao Clube do Financeiro. Quando a gente começa no BPO, tem uma coisa que domina muito a nossa mente, né? Que é a vontade de fazer o faturamento crescer. É praticamente uma obsessão, né? Quem não quer, né? Você tá lá começando, você tá duro, você quer validar se, sei lá, sair do meu emprego foi realmente a melhor decisão. E aí, qualquer cliente que bate na sua porta, você fala, bora, bora, vem, vem. É a padaria? Vem. É o e-commerce? Vem. É uma produtora de vídeo? Vem, tudo, né? Eu mesmo já cometi esse erro algumas vezes, então vinha ali um cliente, eu não sabia se era o perfil adequado, aceitava. Aí via, né, o faturamento ia crescendo, mas perdendo aquilo que sempre foi a minha motivação para tudo, que é a minha paz de espírito. Eu comecei a ver o meu estresse subindo, a minha saúde caindo, e aquilo que eu mais valorizo, né, que é a minha cabeça, indo para o ralo, né? O que eu aprendi, e hoje eu tomo muito esse cuidado quando vem um novo cliente, né, é que faturamento sem processo é simplesmente um atalho para você se sentir completamente esgotado. Eu sou Jefferson e depois de bater muita cabeça, depois de virar quase que um tarefeiro aí, depois de dormir às vezes sem saber se eu tinha acertado um cálculo ou não, eu aprendi que tem 3 tipos de cliente que eu simplesmente não aceito mais. E se você quer ter realmente um negócio lucrativo, se você quer manter a sua saúde mental, se você não quer ficar pobre enquanto às vezes está faturando muito, eu tenho certeza que você também deveria fugir desses clientes. Cliente número 1 é o viciado em urgência. Esse é muito fácil de identificar, muito fácil mesmo, né? Você marca uma reunião, aí ele chega atrasado. Você manda o documento, ele não lê. Você cria um processo, um checklist, né? um negocinho ali estruturado para ele vai ignorar. E tá tudo bem, você tá acostumado com a desorganização. Só que aí, de repente, chega uma ligação dele. Aí é sempre nesse horário, é 5, 6 horas, às vezes no sábado, às vezes até no domingo. Pô, tô precisando de uma nota fiscal para ontem. Será que você tem aquele pagamento que eu esqueci de te avisar? Você não consegue processar isso para mim hoje? É só dessa vez. Ah, o meu cliente está reclamando, a gente consegue arrumar isso daqui agora, a gente consegue mandar aquele boleto ali com urgência, e aí você começa a sentir aquela pressão que você não deveria sentir, porque o problema dele é essa falta de planejamento. Só que, magicamente, a falta de planejamento dele vira uma urgência sua. Aí você para tudo que você está fazendo, você sai do seu processo, você começa a trabalhar no improviso. Resultado disso, ou você erra, porque ninguém que trabalha sob pressão está trabalhando bem, a gente não é inteligência artificial, ou você consegue fazer, só que aí você gastou todo o tempo que você podia nessa demanda, que era às vezes o tempo desse cliente, né? O tempo que às vezes você poderia estar usando para outro cliente, o tempo que você poderia estar usando para estudar, ou mesmo, sei lá, o tempo que você poderia estar usando para você respirar. Mais uma vez, isso fica até chato, mas toda vez eu falo aqui, a defesa do nosso canal é a filosofia anticorreria. E, mais uma vez, não é porque eu sou um cara preguiçoso, eu sou bastante produtivo, isso eu te garanto. Só que eu sei trabalhar que, na verdade, eu não sei trabalhar no caos, esse é o ponto. E eu sei que trabalhar no caos não é o certo a se fazer. No método que eu utilizo de trabalho, isso é muito claro, tá? Eu trabalho com prazo, eu trabalho com previsibilidade e eu trabalho com processo que funciona. Se o meu cliente ele não consegue se organizar minimamente, se ele não consegue, sei lá, avisar uma compra com 24 horas de antecedência, se ele quer transformar essa desorganização dele na sua urgência, o que ele vai fazer é simplesmente destruir o seu processo. E se ele destruir o seu processo, ele vai levar consigo, né, com ele, a sua paz. Eu não sou tarefeiro de plantão de cliente. Eu me posiciono e eu entendo que o meu papel é ser um estrategista financeiro. E um estrategista financeiro, ele não fica atendendo ligação 5 horas da tarde, né? Ele sabe que ele age com calma e com responsabilidade. Vamos para o cliente 2. O cliente 2 é o que eu vou chamar de delegador de responsabilidade. Esse aqui é diferente, tá? Ele parece bem inofensivo, mas ele também tem um lado muito tóxico. Por quê? Ele vai chegar para você assim e fala assim: pô, eu tô querendo contratar um BPO,
porque eu tô cansado de ter que ficar lidando com dinheiro. Será que você vai conseguir tomar conta de tudo para mim?" E aí você pensa, pô, perfeito, né? Ele tá querendo delegar responsabilidade, é exatamente isso que eu entendo como princípio para um BPO. Ideal, né? Não, tá errado, porque é o tipo de perfil que ele não tá querendo delegar, o que ele tá querendo fazer é fugir, ele tá querendo fugir da responsabilidade dele. E aqui que tá o problema. Você não consegue fugir da responsabilidade. A responsabilidade é sempre do dono da empresa. A responsabilidade é dele. Ela sempre foi e a responsabilidade sempre vai ser. Um BPO, ele não é um curador de negócio, ele não é um gerente, ele não é o CFO do negócio. Coloca na sua cabeça que o BPO ele é uma espécie de navegador. Então, quando um BPO senta ali do lado do dono, e aí, sei lá, ele fala, olha aqui que está seu caixa, aqui que estão seus números, aqui que está a verdade. O que você decide fazer com isso, né? Quem que manda é sempre o dono, ele que tem que tomar a decisão. Se você trata o BPO como um curador, você está meio que colocando ele como uma pessoa que vai resolver todos os seus problemas e tirar a responsabilidade. Você, como BPO, você tem um cliente nesse perfil, simplesmente você vai enlouquecer, porque você vai ficar preocupado com o caixa do cliente, você vai ficar preocupado com o resultado do cliente, porque o cliente não está vendendo. Você está fazendo filantropia, né? Você não está cuidando do seu negócio. Porque você tem tantos clientes, se você for ficar se preocupando com o fluxo de caixa de cada um desses clientes e perder a noite pensando no caixa do cliente, você simplesmente não vai dormir. Eu mesmo tive um caso, acho que dá para contar aqui, que foi um negócio que me marcou bastante. O cliente ele contratou a Grimp porque era mesmo um papinho, tá? De gerir o financeiro dele. Aí meu processo é sempre o mesmo. A gente montou o processo, a gente documentou, a gente estruturou. Aí um dia ele chegou e falou: Jeff, eu tô precisando contratar um colaborador novo, né? Quanto que vai custar? Isso é minha função. Eu fui lá, eu fiz as contas, aí eu calculei salário, benefício, quanto que ia sair. No caso desse contrato, ia sair por volta ali de uns 5 mil reais por mês. Aí eu passei essa informação para ele, aí ele respondeu: tá bom, você pode contratar para mim. E foi isso, exatamente ele falou desse jeito. Eu não sei de verdade o que passou na cabeça dele, mas eu acho que ele imaginava que eu iria também fazer a contratação. Aí, beleza. Até aí tudo bem. Só que aí eu expliquei para ele, né, que esse processo tem que ser conduzido por ele, mas eu também ressaltei um ponto importante, que eu falei, olha, desse valor que você está colocando aqui, os 5 mil reais, a gente não tem isso em fluxo de caixa, né? Você tem esses 5 mil reais aí para comportar esse custo? Aí simplesmente veio o silêncio dele, né? Ele não falou nada, ele não tinha. Obviamente ele não tinha, o fluxo de caixa dele não permitia. Aí eu falei, ok, então a gente precisa decidir, né? Qual pagamento aqui a gente vai ter que reduzir, ou sei lá, a gente vai ter que. O que a gente vai fazer para comportar, né? Qual que é a opção? Então, não tem jeito. Se você tem 5 mil reais a mais para pagar, de onde que eu vou tirar esses 5 mil reais? Aí o resultado dele é, eu não sei, Jeff. Você que é o especialista, você que tem que decidir. O que eu fiz na situação foi simplesmente falar muito claro para ele, né? Eu não falei desse jeito, mas qual que é o ponto aqui? A frase que eu deveria, né? Eu deveria ter falado desse jeito para ele, ó. Você é o capitão do navio, que eu sou aqui para você, eu sou como se fosse o seu navegador. Então, eu vou falar para você, ó, onde que tá a terra, eu posso te trazer os dados, eu posso te trazer as informações, mas a decisão para onde que a gente vai, qual que vai ser o direcionamento do navio, tudo isso é seu. É você que precisa decidir qual pagamento vai sair para eu poder colocar uma pessoa nova. Só que ele não queria decidir. E eu sei que tomar uma decisão não é tão simples, né? Principalmente quando é uma decisão ruim. É uma decisão que vai machucar, porque eu vou precisar fazer um corte e as pessoas criam essa visão de escassez. Eu não quero pensar menos, eu só quero pensar em aumentar. Só que não é tão simples assim, né? Você
tá falando com o cara ali, que você precisa cortar alguma coisa, ou precisar cortar o custo dele. Eu sei que isso é desconfortável, não tem o que fazer sobre isso. Só que é o ponto que, se você percebe que o cliente tem esses sinais de não tomar decisão, ele quer jogar a responsabilidade em cima de você, eu posso te dar total certeza, tá? Esse é um tipo de contrato que vai ser um inferno. Porque você vai acabar sendo responsabilizado por uma decisão que não era sua. Ah, Jeff, por que você deixou eu contratar essa pessoa? Eu não duvido que eu escutaria um desses se eu tivesse mantido esse tipo de cliente. Por que você não me avisou melhor? Porque é o tipo de pessoa que ela não toma a responsabilidade e aí ela joga a responsabilidade no outro. Então, você, como o profissional financeiro, o BPO, você vai virar um bode expiatório desse cara. E aí você tá ali, se ferrando porque o cara não teve a coragem de tomar a decisão. É o tipo de cliente que não vale a pena, tá? Eu mesmo, nessa situação desse cliente, foram isso e mais algumas coisas, mas esse cliente não continuou comigo, justamente porque eu percebi que eu não conseguiria mudar essa mentalidade, eu não conseguiria, nem ele queria mudar essa mentalidade. O que ele estava buscando era alguma mágica que resolvesse. E mágica não é BPO. BPO, financeira é responsabilidade. Bom, agora vamos para o próximo cliente, é o cliente número 3. Esse é aquele cliente que ele é resistente a processo. É um cliente até legal, tá? Esse é aquele cliente que ele é até paciente, ele vai para o médico e aí você chega lá no médico, o médico prescreve para ele um tratamento bem específico. E aí é o perfil de cliente que vai responder assim: ah, mas eu prefiro tomar o remédio só quando eu sinto vontade. Será que não pode ser assim? Se eu fosse médico, o que a gente responderia para ele? Não pode, né? Se você não consegue seguir o tratamento, as coisas não vão funcionar. E, quando a gente está falando do BPO financeiro, eu estou falando da mesma coisa. Esse é aquele cliente que ele quer resultado do BPO financeiro, então o que ele quer? Ele quer um fluxo de caixa impecável, ele quer o saldo dele 100% conciliado, ele quer ter certeza 100% absoluta que está tudo certo. Só que ele quer continuar trabalhando do jeito dele. Ele quer ficar, sei lá, mandando comprovante só por WhatsApp, ele quer ficar perdendo prazo de envio, ignora o processo que você criou, ele acha que é uma burocracia desnecessária. Ah, mas será que esse comprovante aqui não serve, né? Por que você precisa de tanto processo? Você quer subir as coisas no Trello? Precisava, com certeza precisava, porque o processo ele existe justamente para isso, para você não ficar nadando e morrer na praia, né? Porque o processo ele funciona para a gente ter rastreabilidade, para a gente saber as informações. Inclusive, dentro do meu processo de onboarding com o cliente, eu tenho algumas etapas, e a minha etapa 7, que é a etapa de implementação, é a etapa mais crucial de todo o meu trabalho, né? Por quê? Porque ali eu faço uma espécie de auditoria de pendências. Então, a gente senta, a gente revisa, a gente avalia o que está bagunçado ou não, toda essa parte que está desorganizada, né? Tudo que a gente precisa reestruturar. E aí é nesse momento que eu costumo sempre olhar no olho do cliente e falar de forma muito clara, né? Ó, a partir de agora a gente vai trabalhar assim, não tem nenhuma exceção. Ah, não é comprovante por WhatsApp, você vai ficar me mandando isso depois, sei lá, de que jeito, a gente tem que seguir o processo, e o processo ele é construído para isso. Então, você vai me mandar uma nota fiscal, respeita o deadline, respeita o prazo que a gente tá impondo, né? E às vezes, tá? Se o cliente, pelo menos comigo até hoje nunca aconteceu, mas se o cliente não concorda já naquele momento, aí é bom, mas pelo menos já você tem uma vantagem que você já entende que é melhor esse cliente sair agora do que ele sair depois. Porque se você aceita modelar demais o seu projeto, o seu processo, você trabalhar nesse improviso, você começa a permitir exceções demais, o que você está fazendo? Você está
herdando a bagunça desse cliente. E o erro nessa situação é justamente você continuar mantendo aquela situação. Porque se ele contratou você para mudar o processo dele, para organizar a casa, você herdar o erro daquilo que ele cometia não faz sentido, né? Você está querendo reestruturar as coisas. Então, não dá para você ser responsabilizado por um erro que faz parte do processo anterior e que não foi uma coisa que você cometeu. O que você vai fazer aí? Você simplesmente vai ficar pagando por o erro dos outros, por desordem das outras pessoas, né? E não é assim que funciona, né? Um BPO eficiente, ele só funciona se a gente tiver um método, um processo que seja realmente respeitado, né? Então, não é o meu processo que funciona, né? É justamente ter um processo que funciona. Então, se você não respeita o seu processo, você não vai respeitar um resultado de excelência. E se não faz sentido para o cliente, simplesmente você pode falar que não é assim que a gente trabalha, né? Então, essa é uma verdade difícil, mas que a gente precisa aprender, a gente precisa saber dizer não para esses 3 perfis de cliente. E é isso que, no meu caso especificamente, tá? É isso que me permite viver com mais tranquilidade e às vezes conseguir encerrar, sei lá, minha operação meio-dia, sabe? Saber que às vezes antes do meio-dia eu já terminei tudo que eu tinha para fazer e agora eu posso simplesmente parar, eu vou estudar, eu vou ler meu livro, eu vou treinar, eu vou cuidar da minha vida, porque o meu modelo de negócio é esse. Eu simplesmente não me sinto preso, sabe? Eu não me sinto preso num cliente errado. Você, aquele tipo de cliente que você não consegue escapar de forma nenhuma, sabe? Você fica ali amarrado. Mais uma vez, eu sempre falo isso aqui, tá? O mercado de BPO é muito grande. Tem cliente para todo lado. Então, você não precisa ficar aceitando qualquer cliente que está batendo na sua porta. Não tenha medo não tenha medo de selecionar o cliente. Você não tem que trabalhar com aquele tipo de cliente que não merece o seu suporte estratégico. Tem cliente que é valioso e cliente que merece o seu suporte estratégico, que merece a sua orientação, esse cliente sim é valioso. E aquilo que é valioso, a gente não vende barato, a gente não vende para qualquer um não. Se você quer aprender melhor a selecionar os seus clientes, se você quer ter um processo mais claro, entender ali como que eu uso meu processo inicial, né, para conseguir entender um pouco mais desses perfis iniciais dos meus clientes, eu vou te indicar o meu kit do BPO financeiro, ele está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai ter tudo o que você precisa, sejam os critérios de seleção de cliente, um processo de auditoria dessas pendências, como você pode, às vezes, comunicar um não sem parecer muito rude, como que você pode estruturar o seu modelo de negócio, né, seu método, para você sair dessa situação de improviso, né? Então, tá tudo lá, tudo documentado, testado nos nossos modelos, né, de forma que realmente funciona. Para de apagar incêndio, incêndio que nem deveria existir, e começa a gerenciar o seu negócio com método, tá? Isso vai fazer diferença no seu resultado. Se você gostou desse vídeo, peço por favor que você deixe seu like. Se você já sofreu com algum desses tipos de cliente, quiser comentar e desabafar aí nos comentários, fica à vontade. Vou te pedir também para você se inscrever nesse canal. Toda semana a gente está publicando aqui conteúdo sobre a vida financeira, sobre o mundo do BPO financeiro, sobre o mercado do financeiro. É isso, é um clube do financeiro. Bora para cima e um grande abraço.